Vamos ler um texto, irmãos, para nós meditarmos. O Evangelho de João é uma passagem bem conhecida daqueles que têm o hábito de ler, mas é sempre bom meditarmos, aprendermos juntos. O primeiro capítulo de João, o Evangelho, o verso 6, ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testemunhar da luz, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o reconheceu, o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade, e vimos a glória, a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude, a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, a quem o revelou. E foi o testemunho de João quanto aos judeus, quanto aos judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e nem negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para que podemos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto, de direito o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram um grupo de fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem o Elias, nem profeta? Ele respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de
desamarrar as correias da sua sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha na sua direção, disse João: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas batizava com água, a fim de que fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, você se deparando com esse texto e meditando nele, você observa uma escolha maravilhosa da parte de Deus na vida de João Batista. E aqui é um texto que a gente precisa frisar muito nele, que João, ele não batizava para o arrependimento. Ele mesmo diz, ele batizava para o reconhecimento. Não era uma forma dele ver, após o batismo, o Filho. Era um sinal que ia descer sobre ele. Gostaria que você lesse para nós Isaías 11. Quem é que leu Isaías 11? Profeta Isaías 11. Agora, você observa que no tempo de João, havia os doutores da lei, homens que tinham grande conhecimento sobre profecias e aguardavam o Messias. O que diz aí? Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. Então você observa que dentro da profecia de Isaías, o Filho ia ser identificado. Então, ia ser reconhecido através desse sinal, sobre o Espírito de Deus descer sobre ele. O Espírito da sabedoria, do entendimento, do aconselhamento, ia pousar sobre ele. Então João, ele estava batizando para reconhecimento de quem era o Filho. Você observa que tudo no tempo de Deus acontece.
Agora, nós, irmãos, temos uma grande dificuldade de entender as coisas espirituais. Nós não temos? Temos. Porque quando o nosso Senhor nos ensina que o espiritual ele discerne tudo e por ninguém ele é discernido, então você tem uma mente de um entendimento capaz de compreender o que procede de Deus, o que vem de Deus e o que não vem. Agora, como usar essa capacidade? Como receber isso da parte de Deus? Você observa que os discípulos de Cristo, eles tinham contato com a palavra que é Cristo. Eles viveram em meio aos milagres realizados por Cristo. Mas a ordem do próprio Cristo era para eles aguardar, esperar quando o Espírito de Deus viesse sobre eles. E então era para eles saírem. Então, quando veio o Espírito de Deus sobre a vida deles, é como se abre um entendimento na tua mente o que é o reino. O que é o reino de Deus? E então tu testifica do reino. Você observa que o Mateus, Evangelho de Mateus, ele escreve para judeu, mas mesmo escrevendo para judeu, ele diz algo interessante. Ele fala do que João se alimentava. Ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Então, o poder está numa mente. Quando tu tem uma mente forte, alimentada saudavelmente, ela vai gerar para o teu corpo. O João era um homem que se absteu de tudo isso. Então ele tinha uma mente voltada, aberta para o entendimento espiritual. Ele se voltou. Irmãos, quando a palavra diz entra para o teu quarto, entra para a tua mente, a gente está toda hora dizendo que o Deus que as pessoas procuram lá fora, ele está dentro. Entra para dentro. Abre a tua mente espiritual e busca entender. Quando Jesus questiona aos discípulos dizendo: quem o povo diz que eu sou? O que eles disseram que o povo dizia? Tu é o Elias, tu é o profeta. E ele pergunta para João, para Pedro, e o que Pedro diz? E o que Jesus diz para ele? Não foi carne e não foi sangue que te revelou, mas o Espírito. O que ele quer dizer com não foi carne e nem foi sangue? Ele trouxe esse entendimento, ele deu essa compreensão. Ele está dizendo: não foi emoção. Não é porque tu está comigo que tu disse isso. A carne representa a emoção, os desejos, a vontade. Não é por emoção que tu vai entender Deus. Não. A carne não vai te revelar. Tu fortalecer essa carne, ela não terá entendimento do mundo espiritual. Não foi carne.
e nem sangue. O que ele está dizendo não é sangue? Não é a tua cultura, não é a tua religiosidade, não é a tua tradição, não é os teus laços familiares que te revelam isso. Então não é isso que te levará a entender Cristo. Não. Quando o Senhor disse, tu tem que te abster disso, tu tem que te desligar disso, e então tu vai voltar a tua mente, centro. E é pelo centro que Cristo vai te revelar o Pai, o entendimento. Se observa assim que Jesus ele foi sepultado com 2 condenados, certo? Um estava à sua direita e o outro à sua esquerda. A cruz de Cristo estava no centro, não é? Então, um lado reconhece ele. Primeiro, seu estado. Estou aqui porque eu mereço. Mas tu nenhum mal fez. O outro lado não reconhece. Ele ainda exclama dizendo, se tu és o filho, desce da cruz. Salva-te e a nós. Tá. Quantos lados tem o nosso cérebro? Não temos um esquerdo e um direito? E diante de nós não está um lado que busca o arrependimento das coisas erradas e o outro que tenta justificar que aquilo que nós fizemos de errado tem motivo? E o centro é quando tu aprende a comunicar-se com Cristo através da cruz. Que tu entende que tu precisa de um Salvador. Portanto, a palavra diz que aquele que reconhece Cristo como Filho alcança a sua misericórdia. Não foi assim que ele disse? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Cristo falou para ele? A ti te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, o João, ele supera aqui toda a mente humana de conhecimentos humanos e terrenos. O João aqui, ele dá um exemplo de uma vida que se abstém de tudo isso, que não faz parte desse convívio, porque ele vem de uma vida simples, ele vem vestido as suas roupas de pele de camelo, e ele não trazia nenhum reconhecimento, nenhum título sobre a sua vida. Você observa que quando ele vai para o Jordão, ele sabia o que ele estava fazendo, porque era o sinal que precisava. O filho, ele vai ser identificado. Ele diz, ele já está no meio de vós, mas não saber quem ele é. Ele já está aqui, mas nós precisamos agora identificar. De que forma? A promessa, o sinal. Agora, irmãos, esse sinal, ele que dá para entender aqui, só João viu. Então, as coisas espirituais, só os espirituais vão ver.
Só aquele que tiver a sua mente voltada, que tiver entendimento do que é o reino dos céus sobre a sua vida, que buscar, que se desligar desse sistema terreno a qual vivemos. Então, as pessoas vão lá, as lideranças mandam lá indagar João: quem é você? Pois ele testificava da luz que veio para iluminar o quê? O que Jesus veio iluminar? A mente. Abrir teus olhos espirituais para que tu veja aquilo que os teus olhos naturais não conseguem ver. Tu não consegue ver, mas ele estava no meio e eles não viam. Ele está entre vós, mas vocês não conseguem ver. Vocês não conseguem identificar ele. Eu não sou ele, eu testifico dele. Então ele está testificando agora, lá nas margens do Jordão, é chegado o reino. É como ele bradasse: o rei já está aqui. Mas nem ele sabia quem era. Então por isso que ele batizava. Por isso que ele estava lá batizando. Aí ele pergunta assim: mas quem és tu? Eu não sou, eu testifico. Perguntaram de novo: você é Elias? Você observa, irmãos, que no mundo terreno, essa hierarquia ela vale muito. Ou não vale? Essa posição, esse título, ele tem um valor incalculável. Para você falar algo, você precisa ter uma certa graduação. Conforme o ambiente, você nem fala. Então, nesse tempo, da mesma forma, os sacerdotes, eles carregavam lâminas, que eles diziam, né? E identificavam o grau deles. Por isso eram chamados doutores da lei. Só eles falavam, só eles instruíam o povo. João, ele vai para a beira do Jordão, porque ele não teria espaço dentro dos templos. Mas ele vem sobre aquilo que Deus coloca no seu coração, vai, porque lá vai ser identificado o Filho. Então eles buscam agora: que título tu tem para batizar? Tu é o Elias, por acaso? Porque só sacerdote batizava. Tu é alguém renomado para batizar? Não. Tu é um profeta? Não. Olha só, irmãos. Ele disse assim: eu sou uma cana agitada ao vento. Eu sou uma voz que clama no deserto. Você observa, nós, que Deus, ele não busca isso em nós, títulos. Ele não busca em nós esse reconhecimento que nós buscamos terrenamente. Ele busca um coração sincero, uma conexão com a verdade. Alguém que está disposto a ligar-se pela cruz.
pelo entendimento, pela mente, aonde o interesse que Jesus deixou bem claro é buscar a verdade. E buscando a verdade, o que acontece? Ela te liberta. Ela te liberta do engano. É aquilo que tu não consegue ver. Então ela te liberta da carne, das emoções, dos desejos. Porque por a carne tu nunca vai entender o reino. Então não é sacrificar a carne, não é satisfazer os desejos da carne. Não é pelos prazeres da carne. Não é pelas emoções da carne. Tu não tem identificação com o reino. Não é pelo sangue. Entender o reino não é por tradições, não é por cultura, não é por sistema religioso. Não é. Senão esses homens que eram doutores em conhecimento, em toda a profecia, que se debruçavam para entender e para trazer uma interpretação dela, eles sabiam que Jesus já estava ali. E iam identificar Cristo. Iam reconhecer Ele. Mas agora, quem traz essa identificação era alguém que não tinha título nenhum, nenhuma formação acadêmica, mas era alguém que se absteu de tudo isso que satisfaz a carne. Irmãos, hoje os nossos desejos é todos por carne. Não é? O nosso cérebro aqui está entupido. E coisas que não somam nada. E aí como que, satisfazendo, tu vai ter vontade espiritual? Por isso que o Senhor está dizendo que para seguir Ele, tu tem que abrir mão disso. Tu tem que fazer uma escola. Tu tem que fortalecer o teu espiritual, alimento espiritual. Quando tu entender isso, que você tiver uma mente conectada com o reino, entra o que ele falou. Nem só de pão tu vai viver. Não é só o pão que te mantém. É da palavra. É da ligação. É pelo Espírito. Então o Senhor te fará andar pelo Espírito. Por isso que você observa que quando o Daniel cai lá nos manjares e que vão servir ele, que vão honrar ele, você observa que as honras terrenas, e quando as pessoas buscam essas honras, elas se apartam do eterno. Quando você se deleita nos manjares que te oferece, você se carrega apenas das vontades da carne. Você se satisfaz nisso. Você se enche disso. E aí vem o sangue, a tradição. Não, mas tu faz parte dessa geração. Quantas vezes pessoas ocuparam títulos, o reconhecimento, porque era um filho de fulano. Ah, é filho do fulano, do Beltrano, é neto desse. Sangue.
tradição, cultura, sistema religioso, ele vem formando uma cadeia, uma corrente de sucessores. Esse é o sistema terreno. Mas o eterno não é isso. O que Deus quer comigo e com você é uma ligação direta. É um reconhecimento de filho. Agora eu te pergunto, entre o título e o filho, entre tu ter um título ou ter uma identificação de filho, o que tu escolhe? Entre o seu representante e o seu herdeiro? Entre o seu alguém que fala ou do ser a própria voz? Por isso que Jesus ele deixou bem claro: eu sou uma fonte, e aquele que bebe dessa fonte, aquele que se alimenta de mim, o que ele se torna? Uma fonte. Ele se torna uma fonte. Então, irmãos, você entenda o que isso impactou na vida dos discípulos. Quando os discípulos entenderam que a fonte de vida e que todo entendimento, e que toda a sabedoria, todo conhecimento vinha dessa fonte, eles rejeitaram todas as outras. É como eles fizeram lá, quando Jesus disse, quando eles estavam no Sermão do Monte, e eles ficaram preocupados porque a multidão estava indo embora. A multidão não busca a verdade. A multidão busca o milagre. Você vê na noite da multiplicação dos pães, aquilo tinha gente assim. Ele busca isso, aquilo que os teus olhos te satisfaz. Então na segunda noite, aí não vem milagre, aí vem sermão. Aí vem confronto, aí vem espada, aí vem guerra. Aí Cristo traz uma guerra. Aí não era mais peixinho e pãozinho. E aí o que acontece com eles? Vão indo embora. Não, eu quero milagre. Eu quero revelação. Eu não quero verdade. A verdade dói. A verdade confronta. E aí os discípulos se levantam e dizem: mestre, o povo está indo embora. O povo está por aqui com esse estacionamento aí. Não é assim? O povo não quer te ouvir mais. Irmãos, imagina o povo rejeitar Cristo. O povo rejeita a verdade. O povo não quer ouvir a verdade. Foram levantando e foram indo. Quando eles chegaram para Cristo, disseram: o povo está indo embora, faça alguma coisa. O que ele responde para eles? Vocês não querem também? Vão? Para onde nós iremos? Se só em ti estão as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Se só em ti está a palavra de vida eterna. Então, irmãos, quando o João vem, ele supera todos aqueles homens que estavam robustos de títulos, de estudos,
de ciência, de conhecimento, não foram capazes de reconhecer aqueles que eles anunciavam. E o que acontece hoje? Pessoas falam, pregam e anunciam Jesus que não conhecem, porque Ele mesmo disse, naquele dia chegarão muitos, não são poucos, são muitos que vão dizer: eu preguei, eu curei no teu nome, eu profetizei, eu arrastei multidão, eu fui líder de grande denominação. E o que ele vai dizer? Eu não te conheço. Falar de Cristo não quer dizer que é conhecer Cristo, porque o que nos leva a conhecer Cristo é a cruz. E a cruz é uma mente. Ele foi sepultado, já falei isso aqui, num monte chamado Caveira, formato de um crânio, sobre o monte a cruz. Não é por vista, não é pelo que tu ouve, é pelo que tu crê. Por isso que ninguém rouba a tua fé, ninguém tira a tua convicção. Quando tu te liga pela cruz, tu não depende de ninguém, porque esse caminho é Cristo, é o único. Tu não depende de alguém te orientando. A tua comunicação com Deus, ela é pessoal. A palavra dele está em ti. Está em ti. Por isso que o próprio Cristo, ele disse: meu Pai, e eu e o Pai somos um. Não habita aonde? Em templos que os homens construíram. Você observa que, olha, irmãos, a falta de entendimento. Israel estava anunciando, pouco antes dessa batalha que está destruindo tudo lá, a construção do quê? Do terceiro templo, não é? E aí já vem verba de cá, já está um novilho preparado para o sacrifício, para o dia da construção desse terceiro templo. E o que Cristo falou? Quando ele olhou para o templo: esse templo vai ser destruído, e em 3 dias edificado. Isso deu um nó na cabeça do Senhor. Mestre, levou 40 e poucos anos isso aqui. Olha a estrutura, olha o tamanho. Como tu diz que destruirá em 3 dias, tu vai reconstruir. Até hoje estão lá esperando o Messias. Ele veio, ele construiu o terceiro templo, e o mundo não percebeu. Ele é o templo. Ele é o templo. Cristo é o templo. Nele nós estamos dentro. Nele nós estamos no carro. Nele nós estamos seguros. Na verdade, o Espírito que a gente tenta colocar como um terceiro pessoa na Trindade é o Espírito do Pai. A conexão do nosso Espírito com o Espírito de Deus. Por isso que a ligação nossa com o espiritual não é pela carne, é pelo espiritual. Então o nosso espírito
própria palavra diz: Deus cria o homem do pó, terra. Por isso que somos humanos, do humus da terra. E da sua boca, de dentro, sopra o espírito de vida. Então, quando a palavra diz veio trazer luz, é entendimento ao teu espírito de quem tu é, ou o que tu é, qual é a capacidade. Então você entende assim que quando Deus cria, Ele dá um governo ao homem pelo poder dele determinado. Hoje nós questionamos Deus em relação ao governo que estamos vivendo. Mas por que Deus? Por que questionar Deus se esse governo da terra foi dado ao homem? Se observa que quando questionaram Jesus sobre blasfêmia, porque ele disse ser o filho, o que ele disse para os discípulos? Mas a lei não diz que vocês são Deus? Quando cria Deus o homem, a sua imagem e semelhança é Ele em nós. O que nos faz a nossa mente, a vontade dele está em nós, é pela obediência, certo? Então assim, quando ele fala da árvore da vida, você vai ver que você é uma árvore, que dentro de você está o conhecimento do que? Do bem e do mal. Não te alimenta desse fruto, porque certamente tu vai morrer. Não te alimenta do mal, não coma disso, porque você observa assim que o pensamento mal, ele vem na mente de todos. Agora você seguir e executar aquele pensamento é uma escolha tua, uma decisão tua. Você observa que Deus sonda o que? Coração. Quando Caim e Abel traz oferta, o que Deus atenta primeiro? Deus atenta primeiro para o homem, para depois a oferta. Porque a tua oferta, ela tem validade mediante a sinceridade do teu coração, a pureza dele. Deus aceita a oferta como quando somos puros, verdadeiros. Senão, a tua oferta não tem validade nenhuma. É tanto que ele diz que até a tua oferta, antes de ser trazida ao altar, se tu está em desacordo com o teu irmão, conserta antes. Acerta primeiro a tua vida aqui, dentro do que é justo, dentro do que é verdadeiro. E então, aquilo que tu está oferecendo será aceito. Então, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso testemunho, ele depende do que nos alimentamos. O escritor aos Hebreus, ele escreve, Provérbios, eu acho, de tudo que tu deve guardar, guarda o quê? Porque o coração é a árvore da vida. Disso se alimenta, te enche de coisas boas. Então Cristo, ele foi trazer para nós um exemplo de vida, aonde você observa uma posição dele. Cristo, ele não participou de governo político. Não.
Ele não participou de governo político. Ele não participou de sistema religioso. E ele não dependeu de sistema econômico. Não são 3 poderes no mundo? Qual é o número do homem? 6. Político. 6. Homem. Religioso. 6. Econômico. 6. 666 é o quê? O governo que domina a humanidade. Nós somos dominados por sistema político, religioso e econômico. As guerras são travadas por causa de quê? Sistema político. Religioso. O sistema religioso é o maior causador de guerras, divisões, separações, contendas. Não é assim? Família se divide por causa do sistema religioso. Se apartam, se odeiam, se desprezam, se desvalorizam por causa do sistema religioso. A economia, sistema econômico, desestrutura toda a tua vida. Ela te angustia, ela te mói, o sistema econômico, a pessoa que está sob o sistema, quando ele perde o poder econômico, ele perdeu tudo. Ele não diz assim: perdi tudo. Então esse é o governo mundial que domina as mentes. As pessoas são escravas de um sistema de governo, escrava de um sistema religioso. Porque o que escraviza? Aquilo que te atormenta, aquilo que te causa medo, aquilo que te causa insegurança. As pessoas têm medo. Você observa uma coisa assim, que o que o sistema religioso colocou na tua mente? Tu é pecador. E quem tira isso de dentro de você? E Jesus, olha, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que o reino é chegado. O reino quer dizer um reino que te dá liberdade, que ele te tira. Por isso que igreja, o que significa igreja, a palavra igreja? Nós somos a igreja? Somos. O que significa a igreja? Tirados para fora. Cristo tira do sistema humano o governo. Te tira do sistema da religiosidade. E te tira das dependências do sistema econômico. Por isso ele diz: não vos preocupais com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, com o que haveis de calçar. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão belo como o lírio do campo. Ele disse assim: as árvores do céu, elas não plantam e não colhem, e não lhe falta o que comer. Será que vocês não valem muito mais do que isso? Então, irmãos, essa conexão aqui, quando você liga a sua mente com Cristo, você vai entender o que é a liberdade que Ele está te dando. O que é a liberdade de você entender dentro dele: sou livre. Por isso ele disse: aquele que não deixa o pai e a mãe, ele está falando em tradição, em cultura, que vem de gerações, que domina a vida, que escraviza a vida, que tem que ser porque os
os que nos antecederam foram. Você observa que o sistema religioso ele diz uma coisa que entra na tua mente: não remova o quê? Os marcos antigos, não remova os alicerces. Só que Cristo, Ele é o alicerce, Ele é a base. Quando tu construir a tua vida sobre a rocha, vai soprar vento, vai vir tempestade, mas tu não será abalado. Entende? Nós temos ventos soprando, nós temos guerras sendo travadas, nós temos anunciações de destruição do mundo, mas aonde está a tua base? Aonde está firmada a tua base? Aonde está reconstruída? Aonde está firmado os teus pés? É na rocha que é Cristo? Ou é nas crenças? Ou é nas tradições? Ou é nos governos? Ou é nas culturas? Ou é no sistema econômico? Por isso, irmãos, que nem todos vão identificar Cristo. O caminho é estreito. Tu conciliar esses dois lados em um só, é centralizar a tua vontade na vontade dele, é um desafio. É aquilo que Paulo diz: não mais vivo eu, agora é Cristo em mim. E Jesus disse: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, algumas coisas serão feitas. É isso? O que ele disse? Tudo que vocês pedirem será feito, porque, irmãos, tudo que tu busca aqui, quando a tua mente espiritual se abrir, tu vai entender que tudo aquilo que as pessoas lutam, que as pessoas se matam aqui, tem herdeiros que vão herdar isso. Então você pode dizer: essa terra tem dono. O que Jesus disse? Quem vai herdar ela? Mansos e humildes herdarão a terra.